Bem-vindos à segunda temporada do Tudo Bom Pastores. É verdade, nós prometemos no final da primeira temporada, demorámos, mas cumprimos. Os meus amigos Tiago e Carlitos, é verdade, cumprimos a nossa palavra. Nós somos aqui gente de palavra. Sejam muito bem-vindos. Como na primeira temporada a nossa promessa mantém-se, vamos falar da vida, vamos falar do ministério, vamos falar da cabeça e vamos fazê-lo sempre sem truques. É isso que nós vamos fazer aqui no Tudo Bons Pastores. E esta segunda temporada vai ser, vamos falar de muitos temas, lá está, da mesma forma, e vamos ser ainda mais incisivos. Eu pedi especialmente e combinámos isso os três, vamos afiar ainda mais os temas, vamos afiar ainda mais a ponta da nossa careta e vamos mesmo direitinhos àquilo que interessa. Comigo, se acompanhaste a primeira temporada, já conheces estas 3 estrelas do firmamento dos videocasts, o pastor Carlitos Cardoso, Carlos Cardoso, como nós tratamos muitas vezes carinhosamente Carlitos, pastor meio no ativo, meio na aposentação. Carlitos, isso é que é uma altura aí da vida, aproveitar. Que bom, assim, meio. Mas continuas bem ativo, que eu bem que vou vendo e vamos falando, essa atividade continua em alta. Sempre, tem que ser. O Carlitos faz parte da ICMAV, igreja que pastoreou até há pouco tempo. Pastoreou diretamente, ele ainda faz parte da comunidade da igreja ICMAV. Também o pastor Tiago Cavaco, pastor da Igreja Batista da Lapa. Meu querido amigo, como estás? Estou bem, já tinha saudades de estarmos juntos. É verdade, nós já estivemos juntos sem ser gravado. É verdade. Há que dizer, mas por acaso, aqui entre nós temos um churrasco prometido, né? Ainda é nem verdade. Alguém prometeu. Mas não foi por falta de tentativas, é? E eu, Ruben Barradas, sou pastor Nilson de Portugal, e nós os três falamos aqui também um pouco com a nossa experiência, quer a familiar, quer a pessoal, quer também a ministerial. Dizer-vos só, antes de nós começarmos com o novo episódio, com este episódio onde vamos falar sobre recomeços, nada tão adequado para o recomeço deste videocast e deste podcast. Dizer-vos antes de mais, estamos disponíveis quer em vídeo, quer em áudio, conforme der mais jeito, entre o YouTube em vídeo e as outras plataformas de podcast, como o Spotify ou a Apple ou várias outras. Portanto, podes sempre ouvir-nos da forma que te der mais jeito. E dizer também que temos aqui uma novidade nesta temporada, é que vamos dedicar um programa exclusivamente a responder às vossas perguntas, às tuas perguntas aí desse lado. Perguntas essas que nós vamos, durante todas as semanas, todos os programas, nós vamos estar a recolher. E onde é que as podes deixar? Se estás a ver no YouTube, deixa nos comentários a tua pergunta, a tua questão. Pode ser ao painel ou pode ser diretamente a um de nós os três. Se estiveres a ouvir em podcast no Spotify, tens também um espaço para deixar a tua pergunta. Claro que vamos escolher algumas para depois, no final da temporada, e esta temporada vai ter 13 episódios e eles serão semanais. Todas as semanas sai um novo episódio do Tudo Bons Pastores, por isso fica atento. E como dizia eu, no final da temporada vamos estar a dedicar um programa para responder às perguntas aí desse lado. Já sabes, onde quer que estejas a ver, nomeadamente se estiveres em podcast, podes subscrever, é gratuito, e assim também podes receber sempre os novos episódios. E a mesma coisa no YouTube, subscrever, seguir, ativar as notificações, por aí fora. Meus queridos, vamos àquilo que interessa, como diria a minha avó, vamos para a frente, que atrás vem gente. Carlitos, a primeira pergunta vai para ti. Isto já é normalíssimo na história do Tudo Bons Pastores, já nem o Tiago leva a mal, acho eu. De modo nenhum. Como é óbvio. Aliás, ainda há pouco dizias em off, o mais sábio de nós os três, de longe, Carlitos. Temos que começar por ele e depois estragar o que ele diz. Coisa que eu também faço com muita categoria, é estragar o que o Carlitos diz. Bem, mas Carlitos, hoje vamos falar em recomeçar ou novos começos, e a minha pergunta é, eu acho que é um bocadinho reconhecido por todos que aos pastores muitas vezes é sentida uma necessidade de recomeçar, de começar de novo, de, sei lá, chamemos-lhe alguma coisa fresca, às vezes até usamos uma palavra mais espiritual, que é o refrigério, e na verdade se calhar muitas vezes bem afunilado, a ideia vai mesmo no recomeço. Como é que isso se explica? Já sentiste isso, Carlitos? E como é que se lida com isso? Sim, olha, eu penso que uma das coisas que, grosso modo, acontece no Ministério Pastoral
é a frustração, correto? A frustração. Os pastores, de uma forma geral, querem sempre mais, querem sempre melhor, querem sempre que tudo corra de acordo com as expectativas que eles colocam no seu ministério. É normal colocar expectativas, não é? É normal, eu penso que é absolutamente normal e até é bom que se coloquem expectativas, mas o problema é que muitas vezes, e de uma maneira muito fácil, se chega à conclusão que as expectativas estão muito além daquilo que se pode concretizar no ministério, não é? E isso leva à frustração. E a frustração, quando não se gera bem, e quando a frustração dura muito tempo, o que ela produz realmente é um estado de desânimo, é um estado de deixa-me usar esta expressão, o moral dos pastores fica realmente muito em baixo. E pronto, e daí até o desejo de querer recomeçar outras coisas, recomeçar uma nova etapa ministerial, está ali na fronteira, não é? Está ali à mão. Então acontece que eles querem mudar de campo missionário, querem mudar de igreja, querem mudar de lugar, muitas vezes, não é? De cidade, etc. Até porque às vezes atrás dessa frustração vêm outros sinais, não é? Outros sinais. O pastor está absolutamente com estados e sinais de depressão, etc. E para ele é importante mudar, não é? E recomeçar alguma coisa. Isto é o que eu tenho lidado ao longo de muitos anos no ministério, com pessoas que estão no ministério pastoral e com quem isto se passa, claramente. Olha, e a minha pergunta bem incisiva é uma das... E mantenho-me em Tim Carlitos até por causa da experiência. Uma das ideias que passa muitas vezes é mesmo abandonar o pastorado, ou o ministério, ou aquela igreja, ou aquele campo missionário. O que é que tu podes fazer numa circunstância dessas? Porque abandonar é como é que quer dizer? É já uma decisão bem definitiva e bem drástica. E eu, como tu sabrás ainda melhor do que eu, que há de facto muitas vezes pastores que querem efetivamente mudar, sair, parar, às vezes até sair do ministério. Como é que se gera isso? Se é uma chamada, não é? Nós não estamos numa carreira de profissional, não é? É uma chamada que nós temos. Sim. Olha, eu já estive ligado a um ministério, não estou mais, há uns anos. Já estive ligado a um ministério que trabalhava fundamentalmente com pastores e lideranças de igrejas. E um dia, numa reunião que tivemos com pastores, e éramos aí uns 40, 50 pastores, não mais que isso, 40, 50 pastores, já foi há uns anos, nós fizemos um inquérito, e naquele inquérito era só responder só com cruzinhas, sem nome, não é? Não havia nome, havia só cruzinhas. E numa das questões que lá eram colocadas, ou numa das afirmações que eram colocadas para dizer sim ou não, era assim: se tivesse um emprego hoje, deixaria o ministério? E ele só tinha que responder na cruzinha sim ou não. Portanto, eu repito, se tivesse um emprego hoje, deixaria o ministério? E ele tinha que responder sim ou não. Bem, foi entregue esse inquérito a cada um deles, e no final, quando nós fomos contabilizar, 35 pastores disseram que sim, que deixariam o ministério. Em quantos? Se tivesse um emprego, 35. Em quantos? Qual era a amostra?
50, eram 50 ao máximo. Devia estar ali uns 45, 50, muito poucos, mas muito poucos mesmo disseram que não, que continuariam. Mas aí uns 35, eles disseram que sim. Ou seja, significava, o entendimento que tivemos naquela altura, quando analisámos os resultados, foi de que os pastores estavam muito decepcionados com o Ministério, muito frustrados com o Ministério. Com o Ministério em si, não é? Porque a questão depois era, nas outras perguntas, era se estava decepcionado com Deus ou não. Eles disseram que não, que o problema não tinha a ver com Deus, tinha a ver com o Ministério, não é? Portanto, com Deus não havia problema, não é? Mas com o Ministério, sim, estavam decepcionados. As expectativas que eles tinham colocado do Ministério, por diversas razões, não tinham correspondido àquilo que eles esperariam. Então, se tivessem um emprego naquele dia, eles iam embora. Não é? Agora, isso pode haver muitas razões, como é lógico, pessoas que financeiras, não é? Às vezes questões financeiras, os pastores muitas vezes passam mal financeiramente, há igrejas que não têm capacidade financeira para sustentar os seus pastores, até para sustentar o próprio ministério. Há muitas igrejas que não têm nem capacidade financeira para pagar a renda da casa, ou para pagar a renda da casa, a água, a luz e muitas outras coisas, não é? Graças a Deus não é o meu caso. O meu caso, na ICMAV, nós temos vários pastores e sempre cumpriu com tudo isso, não é? Até os descontos da Segurança Social, essas coisas todas. Portanto, nesse aspecto, 5 estrelas. Mas, às vezes, o desenvolvimento do Ministério em si implica uma capacidade financeira forte, e isso, se o pastor não conseguir isso, ele fica frustrado, não é? E às vezes a igreja também não cresceu, sei lá, problemas que acontecem dentro da igreja, lidar com a maldicência, lidar com muita gente que de facto está absolutamente desinteressada de todo o resto. Tudo isso contribui para que o pastor queira ir embora, queira encontrar outras alternativas, outras vias, etc. É o que eu penso, não é? Mas não deixa de ser incrível, o número é de facto muito, mas mesmo muito alto. Eu sei que normalmente naquele caso foi. Nos Estados Unidos, nomeadamente o Barna, mas outros institutos fazem muito esse tipo de perguntas e de coleção de estatísticas sobre a igreja, os pastores, e esse número, claro, é uma amostra pequena, mas sinceramente vai um bocadinho ao encontro daquilo que é também por vezes a minha percepção, não só direta, mas indireta, porque há pastores claramente que não precisam de dizer que estão cansados ou que estão desiludidos com o ministério, porque vê-se bem de longe que de facto estão cansados e estão desiludidos com o ministério. Percebe-se isso. Eu acho que o lugar do pastor, o lugar da liderança pastoral, torna-se perceptível o próprio, não diria estado de alma, mas o momento que o pastor está a passar. Eu vou fazer só aqui a ponto para o Tiago, porque o Tiago vem vem de um contexto diferente de mim e do Carlitos, que é o contexto durante muitos anos das igrejas batistas, especialmente. Tiago, corrige-me se estiver enganado, isto é transversal, ou seja, na realidade tu conheces, é idêntico, tem as mesmas questões, e pergunto, porque isto é uma pergunta de sim ou não, a minha pergunta aberta para ti é de outra forma, pergunto o mesmo, perguntei ao Carlitos, se já te sentiste assim, e em segundo lugar, como é que o geriste? Se sim, como é que o geriste? E agora se dizes não há pergunta para ti praticamente, mas se sim, como é que tu geriste esse cansaço? E se calhar esse momento em que pensas, bem, será que chegou a minha hora? Bem, em primeiro lugar eu diria que eu acho muito interessante e importante o facto do Carlitos ter colocado esta questão, reconhecendo que há momentos que nós vivemos cuja mudança é o passo certo e necessário, mas eu topei nas palavras do Carlitos, e podes emendar-me se eu não interpretei bem, mas eu gostei que o Carlitos tivesse levado a questão mais para
para uma frustração que pode haver nos pastores que incorretamente os encaminha para acharem que devem mudar. E aí há, de facto, muitas vezes um equívoco a acontecer. Ou seja, dá-se o caso de nós, pastores, por estarmos em circunstâncias de frustração, interpretarmos que o melhor que temos a fazer é arranjar uma coisa diferente. Agora, deixem-me deixar claro que eu acho que há períodos, que não é de modo nenhum errado ou um pecado, o pastor chegar à conclusão que há um ministério ou um serviço numa igreja que termina para começar noutro lugar. Aliás, o Carlitos, na própria experiência dele, teve uma experiência mais diversa do que aquela que eu tenho e que tu, Ruben, no sentido em que nós temos feito basicamente o nosso percurso pastoral na mesma igreja. E o Carlitos passou por lugares diferentes. Mas há aqui, a maneira como ele falou neste assunto, para já suscita uma grande concórdia em mim. Portanto, deixando claro que há alturas em que nós podemos e devemos compreender que Deus nos está a chamar para outros lugares e que não é pecaminoso, por exemplo, um pastor mudar de igreja, eu não acho que seja pecaminoso por si, mas eu denoto naquilo que o Carlitos disse uma crítica à qual me quero juntar. Muitas vezes os pastores estão a interpretar como necessidade de mudança, não uma mudança que de facto deveria acontecer, mas pelas circunstâncias normais de cansaço do ministério, a pessoa interpreta como mudança aquilo que deveria ser uma oportunidade de se restabelecer, de descansar e continuar fazendo aquilo que já estava. Porque essa foi também a minha experiência. Portanto, eu lembro-me, e já falámos nisto nas outras conversas, mas, por exemplo, para mim em 2019 eu vivi esse risco. Se eu não tivesse parado para descansar e se a igreja não me tivesse guiado nesse processo, provavelmente eu teria interpretado de que Deus me estava a chamar para outra coisa, que não era o caso. O que é que o descanso trouxe? O descanso trouxe, porque é esse o plano de Deus para o descanso, um casamento com o trabalho. Nós muitas vezes, quando ficamos muito desiludidos com o nosso trabalho, achamos que o descanso é uma maneira de nos desforrarmos dele, mas o padrão bíblico não é esse. Quando Deus cria em 6 dias e ao 7º descanso, Ele celebra aquilo que fez. E esse mesmo propósito é o que acontece para o descanso na nossa vida. Nós devemos descansar para voltarmos satisfeitos a continuar a fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Portanto, eu acredito, infelizmente, até no meu contexto batista, que muitas das mudanças para novos ciclos nas vidas de pastores são más interpretações a partir de momentos de grande cansaço. E ao dizer isto não aponto dedos, porque eu já estive nessa circunstância, mas foi muito importante compreender que se não descansarmos, segundo o que o padrão da Bíblia nos chama a fazer, de facto nós vamos interpretar mal o mundo. A pessoa quando trabalha sem descanso, ela interpreta mal a existência, porque o descanso é aquilo que nos deve levar a interpretar melhor o mundo como Deus o criou. E só para terminar, deixem-me só ainda dar 2 referências. Para já, não tanto falar no contexto das igrejas batistas, onde de facto isto se verifica, mas deixem-me até generalizar. Falar de Portugal. E assim, de peito aberto, eu amo o facto de nós sermos influenciados por tanta coisa que vem dos Estados Unidos, como já falámos no passado, é um país que eu amo e por aí fora. Mas deixem-me dizer uma coisa também com sinceridade, até porque passei quase meio ano nos Estados Unidos e foi um aperitivo daquilo que é viver lá. É muito mais difícil ser pastor evangélico em Portugal do que nos Estados Unidos. Epá, eu sei que isto é uma simplificação, mas é óbvio que é mais difícil. Portanto, ser pastor não é igual em todos os lugares no mundo. E claro que ao dizer isto, há lugares onde ser pastor é muito mais difícil do que é em Portugal. Certo. Agora, o que significa que, por exemplo, em Portugal, como a amostra do Carlitos demonstrou, permita-me a redundância, em Portugal os números de frustração, eu acho que no geral, infelizmente, são muito maiores. Porque aqui, até pelo facto da nossa história, o facto de sermos uma cultura esmagadoramente católica romana, ser evangélico aqui transporta uma carga tão grande que, deixem-me dizer isto com todo amor pelos irmãos dos Estados Unidos, a maior parte dos pastores americanos não durava cá, a gente sabe disso, e de outros países que, aliás, amorosamente,
muitos dos nossos irmãos do Brasil, que têm enriquecido a nossa experiência em Portugal, nós vemos muitas vezes uma dificuldade muito grande, porque apesar do Brasil viver algumas dificuldades maiores do que nós temos aqui, mas, por exemplo, o contexto evangélico no Brasil é tão mais largo e, de certa maneira, tão mais diverso e próspero, que muitos que tentam a passagem do Brasil para Portugal notam dificuldades aqui que não existiam. Claro. E só mesmo para encerrar, porque nós começámos a estudar agora aqui na Lapa as cartas de Paulo a Timóteo, e há uma das coisas que me fascina, que é interessante, que me fascinou e que tem muito a ver com este assunto, que é o apóstolo Paulo, sempre que havia problemas para resolver, de um modo geral, as soluções do apóstolo Paulo tinham um nome: Timóteo. Pronto, lá ia Timóteo. Timóteo é um homem incrível, de facto, ele é o sonho de qualquer pastor, não é? Ter um pastor discípulo, e é isso que acontece com Paulo ao ter em Timóteo, e logo na abertura da carta, capítulo 1, verso 1, como te roguei quando parti para a Macedónia que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. E claro que depois na carta há muitos assuntos que vou falar que correspondem precisamente àquilo que o Carlitos estava a dizer, do multitasking que é pedido um pastor, que nestas cartas pastorais vê-se que um pastor tem de ser pastor, tem de ser psicólogo, tem de ter noções de assistência social, tem de ter noções de gestão de recursos humanos, administração, de facto, por aí fora. Tudo, tem de ser tudo. E aqui esta importância do verbo ficar é muito sugestiva para nós. Eu não estou com isto a dizer que um pastor que começa um ministério em Lisboa tem de ficar em Lisboa até o final da vida dele, mas um dos problemas que eu vejo acontecer muito no nosso contexto em português, no nosso contexto em Portugal, é que quando passa o período de namoro, aqueles primeiros anos em que a igreja gosta muito de nós, e começa o período do casamento, é quando as pessoas saltam para outra para ir começar a namorar com outra igreja qualquer. E um ministério longo, que por exemplo foi uma das coisas muito inspiradoras quando agora há uns meses o Carlitos encerrou esta fase de ministério lá na ICMAV, que é quando nós vemos o tempo, quando vemos décadas a passar. Claro que é uma maratona, mas é a importância do verbo ficar, a importância do verbo permanecer, que é nós não sermos pastores guiados por períodos de namoro, que são pela própria natureza muito mais fáceis e iniciais, é como num casamento. Portanto, e o casamento leva-nos para a grande maratona. Portanto, esta é a maneira como eu olho para este assunto, de pensar assim, a importância de nós cultivarmos um apego pelo ministério longo, e com isto não estou a dizer que é pecaminoso um pastor ter passado por várias igrejas, mas devíamos reavaliar alguma da tendência tão natural de querermos passar para outra quando as coisas estão difíceis. E eu acho que mesmo assim as coisas mudaram muito, mesmo pensando na realidade portuguesa. Eu venho de uma família de pastores, em que, por exemplo, eu tenho é muito interessante porque eu tenho duas experiências diferentes. Tenho o meu avô, que eu creio que, assim de cabeça, lembro-me de 3 sítios, o que era muito pouco para os anos 50, 60, 70, está aí o Carlitos, não me deixa mentir. E, por exemplo, tenho o meu tio Domingos Barradas, que talvez assim de cor eu me lembro de 8, 9, 10 sítios diferentes, geograficamente diferentes, onde ele esteve, desde a Covilhã até Portimão, até às Caldas, até Paris. Portanto, mesmo assim eu acho que atualmente há ministérios mais longos, ministérios no sentido de fazer parte de uma igreja, ou seja, ou de estar a construir uma igreja local. Há hoje talvez ministérios mais longos do que havia antigamente. Agora isto tudo eu acho que me levanta também aqui uma questão, porque vocês falaram de coisas diferentes, mas bastante interessantes, e eu acho que bastante complementares. O Carlitos falava na frustração, e na minha opinião a frustração pode ter muitas razões, mas regra geral, se discordarem de mim estejam à vontade, a frustração, regra geral, em 75, 80% da frustração é originada pelos resultados. Vamos ser francos. Grande parte da frustração advém de um esforço que não é secundado por um resultado que nós achamos que é proporcional ao esforço que nós tivemos. E daí eu dar um pouco razão àquilo que tu acabaste de dizer aí, Tiago, que é mais difícil ser pastor em Portugal, porque convenhamos, em Portugal, em termos do resultado, até porque nós olhamos para o estrangeiro e o que é que fazemos? Nós comparamos com aquilo que nós vemos, e normalmente comparamos com o que chega cá, e o que chega cá é o maior, é o melhor e é o mais bonito. A maior parte de nós olha e acaba por, se não tem um filtro bem, e se não tem as coisas também bem arrumadas na sua mente, acaba por criar essa frustração, por dizer assim, porque é que eu, com tanto esforço que tenho feito,
com tantas horas, lá está, com tanto multitasking, então mas eu administro isto, então mas eu giro, eu acompanho as pessoas, então mas eu tenho, a igreja trabalha no contexto da ação social, fazemos um esforço tão grande, eu tiro noites, eu tiro dias, eu tiro tempo da minha família para dar ao ministério, e no final não consigo ter aqueles resultados. E no final não consigo chegar ali, e no final chegamos ao domingo e temos metade das pessoas do que eu gostaria, ou um terço das pessoas do que eu gostaria, sei lá. E eu acho que grande parte da frustração, é interessante porque a minha experiência não é essa, mas é a ideia que eu tenho, advém dessa diferença que muitas vezes é de facto demasiado grande, é demasiado pesada, entre eu esforço-me tanto e parece que as coisas não resultam. E sinceramente, a única forma de gerir isso, até porque eu acho que enquanto pastores nós não podemos fechar a torneira daquilo que nós vemos que está a acontecer noutros lados. Eu acho fundamental nós vermos e inspirarmos naquilo que está a acontecer nesses lados, mas é de estarmos muito bem resolvidos interiormente de que nós podemos fazer tudo, mas os resultados, aliás, usa-se muito essa expressão na igreja, o crescimento vem de Deus, o resultado vem de Deus, é Deus que determina no final do dia o resultado. Agora, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance e acho que precisamos, sinceramente, de estar muito em paz com isso, até porque muitas vezes é essa frustração com os resultados que redunda na ausência de descanso, que é o pastor sente-se tão... E aqui eu já posso falar um bocadinho em causa própria, porque foi aquilo que explotou em grande parte o problema que eu tive há alguns anos em termos de saúde mental, que foi a pressão que nós nos impomos a nós mesmos. Lá está, muitas vezes derivada de nós não vermos aquilo que gostaríamos de ver. Muitas vezes derivado de porque é que não está a acontecer na minha igreja, ou na minha família, ou na minha casa, aquilo que eu vejo a acontecer na vida destes todos que me aparecem aqui no Instagram e no YouTube, que duplicam, têm não sei quantas mil pessoas e a família deles parece toda bonita e os filhos deles parece que se comportam todos bem. Para já é mentira, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a igreja deles pode parecer bonita, mas pela experiência que eu tenho, quanto maior a igreja, mais os problemas, portanto, claro. Não há forma de dar volta a isso. E essa pressão autoimposta muitas vezes rouba-nos, não a necessidade, porque continuamos a ter a necessidade de descansar, mas rouba-nos a inteligência no descanso, que é, eu preciso descansar. Mas as coisas ainda não estão feitas, mas eu preciso descansar. Mas se calhar se a gente fizesse mais um bocadinho, se calhar estamos quase a chegar ao momento os ingleses dizem o breakthrough, não é? Ou está quase a acontecer alguma coisa. Sim, mas eu preciso de descansar. E sinceramente, parece-me que em boa parte isto não é uma questão que tem uma resposta só, mas em boa parte é esta frustração que gera uma pressão que nós impomos a nós mesmos, que muitas vezes acaba por, desculpe a expressão, nos tramar. E muitas das desistências, porque eu também acho que há desistir e há desistir, de facto há desistir do género, olha, se calhar chegou o meu tempo aqui neste sítio, olha, se calhar chegou, e olha, eu vou-vos confessar, essa foi uma oração que no último ano eu fiz, foi, Senhor, se chegou o meu tempo, olha, diz-me, mostra-me isso de forma clara, se é teu entendimento, que eu possa estar noutro sítio, a fazer outras coisas, com outras pessoas, Senhor, de forma clara, e Ele mostrou, graças a Deus, o que havíamos de fazer, não só eu, mas nós enquanto família, mas muitas vezes, lá está, essa necessidade, no fundo, é um escape. Vou fugir daqui, vou para outro sítio, para outras pessoas, começar do zero. E o que nós não nos lembramos muitas vezes quando temos essa necessidade é que se nós não resolvemos algumas coisas antes, nós vamos para outro sítio, para outra realidade, e muitas vezes vamos perpetuar as questões que já tínhamos antes, porque muitas delas são interiores e têm a ver com nós mesmos, têm a ver com o nosso caráter, têm a ver com a maneira como nós confiamos tudo ou não a Deus, a maneira como nós deixamos tudo ou não nas mãos dele. E para mim isto é como, uma vez ouvi alguém dar este conselho, e vou terminar, vou já passar e fazer pergunta aí ao Carlitos. Uma vez ouvi alguém dar este conselho a uma pessoa que estava prestes a terminar o seu casamento, e eu acho que se aplica bem aqui, que é pensar muito bem nas razões próprias que levaram ao final daquela relação, porque senão a probabilidade de levar os mesmos problemas para uma nova relação
é gigantesca. E eu acho que aqui se aplica exatamente o mesmo. E no novo começo nós precisamos, é por isso que eu acho que até no novo começo deve ter um período de nojo, de paragem, de respirar, para nós avaliarmos o que é que no nosso caráter precisa de mudar para, se calhar, a próxima época, a próxima temporada, correr melhor do que a última. Uhum. Carlitos! Sim, deixa-me só, eu concordo em absoluto, né? Quer com aquilo que o Tiago disse, quer com aquilo que tu disseste, até porque eu já passei pelo menos por 3 ministérios, né? E saí porque entendi da parte de Deus que era a altura para sair. E pronto, embora o fiz, claro. Agora, a questão aqui não é que ao lidar com muitos pastores, eu lido com muitos pastores, não é? E não só aqui, eu vou ao Brasil, vou a Angola, já fui várias vezes a Angola, Moçambique, sei lá, África do Sul, eu falo com muita gente, não é? E mais ou menos isto não... Até porque isto é uma questão espiritual, não tem muito para andar. Há diferenças culturais, né? Por exemplo, eu acabei de vir da Inglaterra e estive a falar com um jovem que recebeu um convite para ir trabalhar para o ministério. Ele seria apenas o pastor adjunto do pastor principal e, em termos salariais, era qualquer coisa como 30 mil libras anuais. Quer dizer, espera isso. Aqui, mas eu não me estou a referir só e exclusivamente à questão financeira. Estou-me a referir a outras questões, muitas vezes culturais, dentro das igrejas, que são iguais em todo o lado, desde as expectativas que as pessoas colocam sobre o pastor e que depois não correspondem àquilo que as pessoas esperariam do pastor, porque depois, ao longo dos anos, as pessoas se cansam do pastor e fazem sentir isso ao pastor. Desde que depois as pessoas também às vezes inventam uma série de problemas que são inventados rigorosamente porque estão cansadas do pastor, porque o pastor muitas vezes se sente rejeitado pela igreja, sei lá, tudo isso, tudo junto, mais o trabalho que ele efetua, mais as dinâmicas que ele quer imprimir e acaba quase por fazer com meia dúzia de pessoas que o vão cansar ao extremo, mais aquelas expectativas que ele colocou de quando foi para lá e que a princípio parecia que tudo ia dar certo, mas depois vai tudo por água abaixo. Tudo isso causa muita frustração, causa muito desânimo para eles, não é? Em função da experiência que eu tenho tido em vários lugares, ao falar com eles. Muito stress, porque parecendo que não, os resultados são intrínsecos, não é? São intrínsecos, ou seja, o pastor percebe que a igreja lhe vai exigir resultados, né? Aliás, nos Estados Unidos, no mundo anglo-saxónico, vou pôr assim, no mundo anglo-saxónico, eu penso que há um contexto cultural ministerial diferente do nosso. Aliás, eu penso que o Tiago falou sobre isso. São colocados objetivos, certo? Muitas vezes os pastores, quando entram naquele ministério, alguns são contratados. Eu agora vim na Inglaterra, há coisa de 3 semanas, e eu vi no jornal igrejas a contratar pastores por anúncio. Por anúncio no jornal, por anúncio. Uma coisa que em Portugal para nunca vi, zero. Em Portugal, Carlitos? Para quando isso em Portugal? Zero. Certo, zero. Em Portugal nunca. Mas na Inglaterra, eu acabei de vir lá, eu vi no jornal anúncios a contratar. Mas claro, quando a pessoa vai lá, eles põem aqueles anúncios, vão para aí 20, 30 pessoas que vão concorrer àquele lugar. E tem aquele task forcing, né? Que já aqui foi mencionado. E depois eles contratam à espera dos melhores resultados, etc. E aquilo é feito por, quase que por contratos de futebol, por objetivos alcançados. Olha, esperamos isto, esperamos aquilo. E então o pastor, estou a falar do mundo anglo-saxónico, em Portugal não é assim, mas tem outras nuances, né? Tem outras nuances, como é lógico, né? Mas isso causa muita pressão, né? Muita pressão. E às vezes a experiência, há pessoas que aguentam bem, mas eu conheço pessoas que não aguentam. Mas
Agora tem que meter aqui, às vezes a pessoa que está ao nosso lado, neste caso eu estou a falar da esposa e da família, vai ser o elo às vezes mais fraco. Mais fraco nesse sentido, né? No sentido que vai haver uma grande pressão, se para o pastor existe, para a família também vai existir, como é lógico. E aqui é que eu estou a pôr a questão do elo mais fraco, não é? Porque às vezes eles até são bastante fortes para aguentar com aquilo tudo naquelas situações, são até muito fortes, né? Mas o que eu quero dizer é assim, vai sobrar para aquilo que parece ser, à partida, o elo mais frágil, que é a esposa, que são os filhos, a pressão toda que vai existir, de ver todo aquele sofrimento, aquelas expectativas frustradas, tudo isso. E é nesse sentido que eu quero realçar, não é? Deixa-me acrescentar uma coisa, Carlitos, também em relação ao que tu estás a dizer, porque no fundo também o Ruben estava a mencionar isso. Há sempre aqui uma palavra que acabamos por repetir muito, que é as expectativas, não é? Aliás, e hoje na linguagem da internet uma dicotomia clássica é expectativas versus realidade. E sabem uma coisa que me espanta, e eu sei que pode parecer, não pode parecer, é simplista o que eu vou dizer, mas eu sumo o simplismo disto. Uma das coisas que me espanta é que as nossas expectativas pastorais, de facto, como tu dizias há pouco, Ruben, sejam tão mais alimentadas por aquilo que a gente vai buscar num telemóvel do que por aquilo que a palavra diz. E nós agora, há 2 semanas, quando começámos esta série de mensagens aqui na Lapa, fizemos uma coisa que já fizemos no passado, que é ler a carta do início ao fim. Portanto, como era a primeira carta de Paulo ao Timóteo, ler do início ao fim. Já tínhamos feito, que levou muito mais tempo, por exemplo, a carta aos Hebreus, porque é uma carta maior. E quando é assim, o sermão é só a leitura. E uma das coisas que eu geralmente chamo a atenção do pessoal quando temos assim mensagens é, olha, nos primeiros séculos da história do cristianismo era isto que acontecia, portanto as cartas eram lidas geralmente na íntegra, o que significava que naturalmente os próprios cultos levavam muito mais tempo do que a versão moderna e rápida de 1 hora ou 1 hora e pouco, dependendo do contexto, da denominação. Pelo menos no caso dos batistas têm cultos provavelmente um pouco mais curtos, e quando uma das coisas que foi especial, quando estava a fazer a leitura da carta de Paulo a Timóteo, é que é a primeira daquelas que geralmente nós chamamos cartas pastorais, e a maneira tão lúcida, tão nada romantizada, como o apóstolo Paulo fala acerca da vida de pastor, quando a pessoa lê aquilo do início ao fim, de facto, nós sentimos um pouco, deixa-me usar a expressão, até estúpidos por acalentarmos expectativas que não têm nada a ver com aquilo que Deus diz. E ao dizer isto, atenção, não quero colocar só a tónica na negativa, apesar, e essa é geralmente aquela que eu gosto mais de fazer, colocar a tónica pela negativa. Se a pessoa avançar para a segunda carta, que como lembramos, terá sido o último escrito, o apóstolo Paulo, logo no capítulo 1, não tem vergonhas do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. E mesmo se a pessoa seguir para Tito, portanto, nós temos 3 cartas na Bíblia, que é o lugar onde se fala mais acerca do ministério. O meu ponto aqui é este. Para qualquer pessoa, para nós e para qualquer pessoa que esteja a pensar no ministério, se tu queres acalentar expectativas à moda de Deus, por favor, gasta tempo a ler estas cartas. Não para... Atenção, o meu ímpeto não é... Pelo menos não quero que o meu ímpeto seja desanimar ninguém para o ministério. Mas quando nós lemos Deus a falar acerca do que o ministério é, não corresponde nada àquilo que tu com razão mencionavas, Ruben, da ideia, a igreja americana com sucesso, ou graças a Deus quando isso acontece. Atenção, claro. Eu sou completamente a favor do sucesso, eu sou completamente a favor de que o nosso ministério nos corra bem, mas a verdade é que quando eu escuto a palavra de Deus a falar-me sobre o assunto, eu digo, epá,
o tom não é nada superficial, o tom não é nada festivo, o tom olha, prepara-te para uma vida que é de facto dura. E sobretudo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, o tom é tão sombrio. Eu espero que Deus tenha predestinado para mim um ministério que acabe sem eu ter o tom de Paulo. Eu gostava de ser uma exceção, de deixar Paulo ficar ele com aquele tom e eu dizer, epá, que bom, agora terminei e as coisas até foram boas. Mas não é assim que a Bíblia nos apresenta o ministério pastoral. E, portanto, quando nós pensamos, voltando à questão da renovação, e claro que a renovação é importante, mas é bom que não esqueçamos que o ponto de referência tem de ser a própria palavra, porque senão expectativas é como as opiniões, cada um tem aquela que quer e cada um faz a sua, mas que lá está, não correspondem à realidade daquilo que é o nosso serviço. Só para terminar, que bênção é. Por exemplo, olha, novamente, volto ao teu exemplo, Carlitos. Para mim, o culto lá na ICMAV, onde se estava a celebrar o final desta fase, em que tu eras o pastor que presidia, para mim é extraordinário, porque a igreja está a chegar ao final desse ciclo, reconhecendo a bênção do teu ministério. Não está garantido em lugar nenhum que isso vai acontecer comigo ou contigo, Ruben. Nós desejamos isso, mas a Bíblia nunca nos garantiu de certeza que quando terminares o ministério a igreja vai estar a reconhecer as bênçãos. Não, muitas vezes há ministérios que terminam onde as pessoas não reconheceram nada de bom acerca daquilo que o pastor fez. Estão desejosas que terminem. Estão desejosas, vai-te embora. Estão desejosas. E quantos dos nossos colegas... Ontem já era tarde. Já era tarde. Quantos dos nossos colegas não viveram circunstâncias tão difíceis em que tiveram de abandonar o ministério no meio da completa ausência de uma palavra de reconhecimento? Portanto, quando eu estava lá na ICMAV, junto com a ICMAV e com outros pastores de outras igrejas, de facto é um dia de festa, porque a gente olha assim, a Nana e o Carlitos terminaram esta fase e terminaram bem, que bênção, que maravilha. Eu quero que o mesmo me aconteça. Essa é a minha oração, mas nada é garantido. Mas tu falaste, Tiago, numa palavrinha pequenina e que eu acho que é um tropeço às vezes para nós, que é a palavra sucesso, e eu nunca mais me esqueço. Eu creio que foi em conversa com o meu avô, que já não está cá. Ele uma vez falou sobre isso, não me recordo, mas sei que nunca mais me esqueci. Não me recordo do contexto, mas da questão do sucesso e daquilo que nós achamos que é o sucesso. Eu acho que nós estamos demasiado, concordo inteiramente com aquilo que tu disseste, Tiago. Acho que tem que se fazer uma leitura muito prática do que é que a palavra de Deus diz, especialmente sobre o ministério. E pela palavra de Deus, aquilo que nos é mostrado é que o ministério é um tremendo privilégio, mas é também uma responsabilidade. E não é fácil. De todos os três, provavelmente creio que sou eu que tenho um ministério, ou estou no ministério há menos anos, e posso dizê-lo, portanto, ainda mais vocês o poderão dizer. Mas há a questão do sucesso, que é o que é que nós determinamos, ou o que é que nós permitimos que determine se aquilo que nós fizemos, ou aquilo que nós fazemos é ou não bem sucedido. Eu lembro-me sempre, e é talvez das passagens que mais ressoa no meu coração, exatamente porque era uma passagem que o meu avô muitas vezes partilhava comigo. Que tinha a ver com Moisés e com o final da vida de Moisés, não é? Quando eu me lembro que a razão pela qual Deus levantou Moisés foi para liderar o povo não só a sair da escravidão do Egito, mas também para os devolver à terra prometida, ou para os levar finalmente à terra prometida. E humanamente olhando para a história de Moisés, e Moisés tem o maior epitáfio escrito na Bíblia, o maior no sentido do mais honroso, porque a Bíblia diz que não se levantou outro como Moisés ali, portanto quer dizer, não se escreve isto sobre mais ninguém. Se a Bíblia diz isto, quer dizer, tem peso. E no entanto Moisés, em termos do sucesso humano, ele não entrou na terra prometida. Ele não meteu os pezinhos na terra prometida. Portanto, isto é um insucesso. No meu ponto de vista, na maneira como eu meço sucesso, isto não é um sucesso. Eu fui chamado para fazer uma coisa, fui levantado para fazer uma coisa e não a fiz. Ou não a terminei. Claro, podes dizer assim, mas cumpriste 90%. Ótimo. Mas nós muitas vezes, até não é só connosco, é com os outros. Somos extremamente exigentes quando é na hora de definir se houve ou não houve sucesso. E eu acho que essa é muitas vezes para nós
uma pedra de tropeço, porque nós definimos o nosso próprio sucesso demasiado com base naquilo que o mundo define de sucesso. E é talvez das áreas onde aquilo que o mundo diz e aquilo que a palavra de Deus diz estão mais longe uma da outra. Eu sei que normalmente nós olhamos muito para as áreas da moralidade e claro que sim, mas a definição de sucesso da palavra de Deus é bastante diferente da definição de sucesso do mundo. É por isso que muitos dos nossos heróis da fé, muitos daqueles que nós ainda hoje olhamos como um exemplo, por exemplo, não tiveram grandes finais de vida. Quer em termos físicos, alguns deles até querem em termos espirituais. Não terminaram a vida da sua melhor maneira e não deixamos de olhar para a vida deles e ver neles heróis da fé, grandíssimos exemplos. Por isso, eu acho que talvez esta palavrinha seja importante nós a redefinirmos no contexto do ministério. E eu falo por mim, para terminar, já estou como o Tiago, esta foi para mim uma ideia que me soou muito tempo, que é até que ponto eu estava a ser bem sucedido, mas eu estava a olhar para isso pelos olhos dos homens. E claro, e vou-vos dizer uma coisa, pelos olhos dos homens, acho que é quase impossível alguém estar no ministério e sentir-se bem sucedido. Sinceramente, pelos olhos dos homens, acho quase impossível. Por isso, ou nós colocamos uma nova moldura no que é sucesso e entendemos que o sucesso é aquilo que a palavra de Deus diz, e entendemos que o sucesso é nós, olha, todos os dias fazermos o mais possível a vontade de Deus, e deixamos de olhar para o ministério com os mesmos olhos que olhamos para o mundo, e deixamos de olhar para o ministério com os mesmos olhos que olhamos para uma carreira profissional, e deixamos de olhar para o ministério com os mesmos olhos com que olhamos para muitas coisas à nossa volta, onde lá está, medimos o sucesso dessa maneira. Meus queridos, nosso primeiro deixa-me só dizer aí uma coisa, eu costumo definir o sucesso de acordo com um versículo que Paulo tem e que ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isto é um versículo de sucesso de vida de um homem que cumpriu o seu propósito na vida. Combati o bom combate. Em primeiro lugar, ele chama o combate da fé um bom combate. É um combate, mas é bom. Há maus combates, certo? Há maus combates. Há pessoas que também maus combates. Mas ele chamou bom combate. Combati o bom combate. É um combate, é uma luta severa, dura. E nós sabemos, não vale a pena estar aqui a entrar quanto Paulo sofreu e terminou até com a cabeça cortada, não é? Mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, acabou o seu propósito e guardei a fé. Este é um sinal de sucesso para mim. E eu costumo, quando ensino a liderança, e durante muitos anos treinei a minha liderança, eu falei fundamentalmente sobre isto. E eu também queria só juntar ainda uma coisa, Ruben, estamos a arrebentar já o primeiro programa, e eu só vou fazer uma coisa tão horrorosa, que é citar-me a mim próprio, mas pronto. Pode citar, pá, pode citar. Eu até vou aumentar aqui. Olha, não houve história do Carlitos, mas há autocitação do Tiago. Não, olha, isto vai dar. O livro. Eu até vou pôr no Facebook, pá, estás a ouvir? Eu explico. Eu tenho de viver de alguma coisa, né? Temos todos de viver de alguma coisa. Eu tenho de tentar viver dos livros que também escrevo. Mas isto ainda não está num livro, mas estará em breve. Mas uma crónica que eu escrevi para o Observador aqui há uns tempos, que se chamava A Esperança de Qualquer Traidor, eu falava, eu não vou citar, vou dizer qual é a ideia, mas só por dizer que esta ideia está mais desenvolvida nessa crónica, portanto quem quiser pode ir lê-la. Claro que tem a de ser assinante, mas eu sei que todo o Portugal evangélico já é assinante só para ler. Eu sou assinante. Nem vou perguntar ao Ruben que é para a nossa amizade. Por acaso não sou, mas não é por falta de vontade. A ser vigorosa. Pá, mas vergonha, pá. Mas isto está relacionado ainda com o assunto, que é, nesse texto eu falava no facto de não há, aliás, obviamente tudo o que eu estou a dizer não veio da minha cabeça, obviamente, mas nos discípulos não há um traidor, há dois, porque há Judas e há Pedro.
O primeiro Já foi teve. traidor até ao fim, e graças a Deus o segundo, Pedro, não foi traidor até ao fim, porque Jesus se intrometeu para, vamos dizer assim, obrigar, sim, de certa maneira, porque Jesus obrigou a que Pedro não fizesse a coisa mais racional, que era desistir. Esse é o teu lado calvinista, não é? Esse é o teu lado calvinista. Não, mas tu vais concordar, vais ficar calvinista no final também. Estou a brincar. Olha lá. Vir a discordância. E tivemos que chegar ao final do programa para vir a discordância. Olha lá, porque Pedro, racionalmente, quando falhou, ele disse, epá, esta carreira pastoral, ou como apóstolo, como discípulo, acabou para mim. E é em João 21, capítulo 21 do Evangelho de João, em que Jesus força Pedro apacenta as minhas ovelhas, perguntando 3 vezes. Porque o mais racional, diante da nossa fraqueza, é nós dizermos, ó Senhor, isto não dá. Portanto, não somos nós, de certa maneira, escolhemos a vocação. De facto, todos vocês vão ser calvinistas como eu nisto. É a vocação que nos escolhe a nós, porque é Jesus que a impõe de novo. Amas-me, então apacenta as minhas ovelhas. Então, significa que, o meu ponto é este, o primeiro traidor ficou com o suicídio, que foi Judas. O segundo traidor ficou com a igreja. E às vezes nós pensamos na carreira, epá, bem vistas as coisas, se calhar o suicídio não é assim tão mau, não é? Fatalista! O ponto é este, pá, o ponto é uma nota fatalista para terminar o nosso fatalista. Isto é, de facto, é uma esperança um bocado calvinista, mas que é, epá. No ministério, afinal de contas, o suicídio não é tão mau. Nunca pensaram nisso. Cavaco. Ouça, vocês nunca pensaram nisso, que Pedro, no meio das dificuldades que viveu, ele algumas vezes deve ter pensado, epá, mal por mal, Judas, olha, o sofrimento para ele terminou logo. Obviamente não terminou, porque ele era o filho da maldição, o filho da perdição. Mas é só por dizer que a carreira pastoral leva-nos a pensar que a morte às vezes é preferível. O meu ponto é esse. É preferível, é. Olha, mas agora vou dar um toque sério. Não tem isto é tudo sério, tudo o que eu disse é sério. Eu sei, não é isso que eu estou a dizer. Mas não necessariamente uma morte física, que podemos estar a falar aí no que toca ao Ministério. Claro, mas isso é matéria para outro tudo para os pastores. Ficamos para a próxima. Meus queridos, foi bom estar de volta, já tinha saudades vossas, confesso, e eu acho que o nosso público também tinha saudades nossas. Olha, a melhor maneira de nos ajudarem a chegar a mais pessoas é muito simples. YouTube, metam like, subscrevam, e se estiver no Spotify podem também enviar para alguém que saibam que vai gostar de ouvir, algum pastor, algum amigo, alguém do Ministério, podem mandem de qualquer maneira aí nas plataformas de podcast, é fácil fazer essa partilha. No YouTube, se fizerem o like, se comentarem, já nos vão estar a ajudar o algoritmo a fazer-nos chegar a mais pessoas. Meus queridos, eu acho que para o primeiro episódio cumprimos o prometido, que foi falar da cabeça, do Ministério, da vida sem truques, não houve aqui truques nenhuns, como isso há bocadinho. Hoje faltou a história do Carlitos, mas Carlitos, estás intimado, o próximo programa vai ter que ter história. Vai ter que ter história. Fica a promessa para o episódio 2, já sabem, para a semana, segundo episódio, nos mesmos sítios, podcast e videocast. Um grande abraço, foi tudo. Um abraço a todos. Abraço a todos.